Você acredita que a luz de um simples poste pode mudar completamente o destino de uma pessoa? O que vou contar para vocês hoje é mais do que uma história inspiradora. É a prova viva de que não importa onde você nasce, não importa o quão difícil seja sua realidade. O que importa é o tamanho dos seus sonhos e a força da sua determinação. Esta é a história real de Miguel Santos, um menino que transformou a escuridão da pobreza na luz da esperança. Fique até o final, porque cada detalhe desta jornada vai te emocionar e te provar que milagres acontecem quando a força de vontade encontra a persistência. Miguel nasceu em 1998, na periferia de São Paulo, em uma comunidade onde a violência e a falta de oportunidades pareciam ser o único destino possível. A casa onde vivia com a mãe, Dona Rosa, e 2 irmãos mais novos era uma construção simples de madeira compensada e telhas de amianto. Quando chovia, que era quase sempre no inverno paulistano, a água escorria pelas frestas das paredes e formava poças no chão de cimento batido. Não havia eletricidade. A família não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e a ligação havia sido cortada há meses. À noite, se iluminavam com velas velhas que Dona Rosa conseguia em uma igreja próxima. O pai de Miguel havia abandonado a família quando ele tinha apenas 4 anos, deixando Rosa sozinha para cuidar de 3 crianças com o salário de doméstica que mal pagava o aluguel do barraco de 2 cômodos. Ela trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite, na casa de uma família de classe média alta. Mas mesmo assim, muitas noites eles dormiam com fome. Miguel via a mãe chegar em casa exausta, com as mãos rachadas de tanto lavar e passar roupa, mas sempre com um sorriso no rosto para os filhos. Educação é a única herança que posso deixar para vocês, ela repetia todas as noites, mesmo quando mal tinha forças para falar. Essas palavras se gravaram no coração de Miguel como um mantra que mudaria sua vida para sempre. Aos 8 anos, Miguel começou a estudar na escola pública do bairro. Era uma construção antiga, com salas superlotadas, onde 45 alunos dividiam carteiras quebradas e poucos livros didáticos. Mas para Miguel, aquele lugar era mágico. Pela primeira vez na vida, ele estava em um ambiente com eletricidade, onde podia ver as letras claramente, onde havia quadros negros e giz colorido. A professora Márcia, uma mulher de 40 anos que havia dedicado a vida à educação pública, logo notou algo especial naquele menino magro, de uniforme sempre limpo, mas visivelmente remendado. Miguel absorvia cada palavra, cada explicação como uma esponja seca absorve água. O problema começava quando ele chegava em casa. Enquanto seus colegas tinham quartos iluminados, mesas de estudo e computadores, Miguel se deparava com a escuridão total. A luz das velas era fraca demais para ler e a fumaça irritava seus olhos. Ele tentava fazer os deveres de casa, mas era quase impossível. Suas notas começaram a cair e Miguel sentia que estava perdendo a única oportunidade que tinha de sair daquela vida. Foi então que Dona Rosa percebeu o desespero no olhar do filho. «Mãe, como eu vou estudar se não consigo nem ver o que estou escrevendo?» Ele perguntou uma noite, com lágrimas nos olhos. Rosa abraçou o filho e, naquele momento, tomou uma decisão que marcaria o resto de suas vidas. No dia seguinte, Rosa conversou com Miguel sobre uma ideia que havia tido. A 2 quadras de casa, havia um poste de luz que funcionava durante toda a madrugada. Era um local público, uma esquina movimentada durante o dia, mas tranquila à noite. «E se você tentasse estudar lá, meu filho? Sei que não é o ideal, mas pelo menos você teria luz.» Miguel olhou para a mãe com uma mistura de esperança e receio. Estudar na rua? O que os vizinhos iam pensar? E se fosse perigoso? Mas quando viu o olhar determinado de Dona Rosa, entendeu que aquela poderia ser sua única chance. Naquela mesma noite, ele pegou seu caderno escolar, um lápis pequeno que já estava quase no fim, e caminhou até o poste. A primeira noite foi a mais difícil. Miguel se sentou na calçada, debaixo da luz amarelada do poste, e abriu o caderno. O chão estava frio e áspero, e ele podia sentir a umidade da noite atravessando sua roupa simples. Carros passavam ocasionalmente, e alguns motoristas diminuíam a velocidade,
para olhar aquela cena inusitada. Um menino pequeno, sozinho, estudando na rua. Miguel tentou se concentrar na lição de matemática, mas seus pensamentos se dispersavam. Será que estou fazendo a coisa certa? Ele se perguntava. Será que isso realmente vai adiantar alguma coisa? Mas quando lembrou das palavras da mãe sobre educação ser a única herança que ela poderia deixar, respirou fundo e voltou a escrever os números no caderno. Na segunda noite, alguns vizinhos começaram a notar. Dona Conceição, que morava na esquina, saiu para jogar o lixo e viu Miguel ali, concentrado nos estudos. Esse menino está maluco, comentou com o marido, estudando na rua como se fosse normal. Outros eram mais cruéis. Olha lá o menino da Rosa fazendo teatro. Ria seu Joaquim, o dono do bar. Daqui a pouco vai estar pedindo esmola igual aos outros. As palavras doíam, mas Miguel aprendeu a ignorá-las. Ele havia descoberto algo incrível. Debaixo daquela luz, ele conseguia ver tudo perfeitamente. As letras ficavam claras, os números faziam sentido, e sua mente parecia funcionar melhor do que nunca. A terceira noite trouxe o primeiro teste de verdade. Começou a chover. Não uma chuva forte, mas aquela garoa fina e persistente de São Paulo que molha devagar, mas molha completamente. Miguel olhou para o céu escuro e pensou em voltar para casa. Seria fácil desistir, ninguém o culparia. Mas então, se lembrou da professora Márcia explicando sobre força de vontade durante a aula. A diferença entre quem consegue e quem não consegue, ela havia dito, está em continuar quando tudo parece impossível. Miguel tirou a camiseta, usou-a para proteger o caderno da chuva e continuou estudando apenas com uma regata, tremendo de frio, mas determinado a não perder nenhuma linha da lição. 3 meses se passaram. Miguel havia criado uma rotina rigorosa. Chegava da escola às 18 horas. Ajudava a mãe com os afazeres domésticos, jantava, quando havia jantar, e às 20 horas caminhava até seu escritório debaixo do poste. Ele havia improvisado alguns móveis, um pedaço de papelão para se sentar, uma tábua pequena que servia como mesa e até mesmo uma garrafa PET cortada para guardar seus lápis e borracha. O que começou como desespero havia se transformado em disciplina. Seus colegas de classe começaram a notar a diferença. Miguel, que antes estava entre os últimos da turma, agora respondia perguntas que nem os melhores alunos sabiam. A professora Márcia ficou intrigada. Num dia, após uma prova de português onde Miguel tirou a maior nota da classe, a professora Márcia decidiu fazer uma pergunta que mudaria tudo. Miguel, posso falar com você após a aula? O menino ficou nervoso, pensando que havia feito algo errado. Quando todos os alunos saíram, ela se aproximou e perguntou, filho, onde você tem estudado? Suas notas melhoraram de forma impressionante. Você conseguiu ajuda de algum professor particular? Miguel baixou a cabeça, envergonhado. Como explicar que estudava na rua? Como contar que não tinha luz em casa? Mas a professora Márcia tinha um olhar gentil, e Miguel sentiu que podia confiar nela. Professora, eu estudo debaixo de um poste, ele sussurrou. É o único lugar onde tenho luz para fazer as lições. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. A professora Márcia olhou para aquele menino de 8 anos, magro, com roupas simples, mas com uma determinação nos olhos que ela nunca havia visto em toda sua carreira. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você estuda na rua todos os dias? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar. Sim, professora. Das 8 da noite até quase meia-noite. É quando consigo ver as letras direitinho. Naquele momento, Márcia tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Miguel, mas também a sua própria. Ela havia encontrado algo raro no mundo da educação. Um aluno que não estudava por obrigação, mas por puro amor ao conhecimento. E ela faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Na noite seguinte, algo surpreendente aconteceu. Miguel estava em sua posição habitual debaixo do poste, resolvendo problemas de matemática, quando ouviu passos se aproximando. Era a professora Márcia, carregando uma sacola. Boa noite, Miguel, ela disse com um sorriso caloroso. Pensei que você pudesse precisar de algumas coisas. Da sacola, ela tirou um pequeno banquinho de plástico, uma almofada, um casaco grosso e o mais precioso de tudo,
uma coleção de livros didáticos novos. Professora, eu não posso aceitar isso, Miguel disse emocionado. Claro que pode, ela respondeu. Um aluno como você merece todas as ferramentas possíveis para aprender. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Miguel estudou com conforto, mas mais importante que isso, ele soube que alguém acreditava nele. A professora Márcia não parou por aí. Ela começou a visitar Miguel regularmente em seu escritório de rua. Trazia exercícios extras, explicava matérias mais avançadas e até mesmo levava chocolate quente em noites muito frias. Mais que isso, ela começou a contar a história de Miguel para outros professores da escola. A notícia se espalhou. Havia um aluno que estudava debaixo de um poste de luz porque não tinha eletricidade em casa. Alguns professores ficaram céticos, mas quando viram as notas de Miguel continuarem subindo, começaram a entender que aquilo era real. O diretor da escola, Sr. Carlos, decidiu conhecer pessoalmente aquele menino extraordinário. Uma noite de quinta-feira, Miguel estava concentrado em um problema de ciências quando viu duas figuras se aproximando. A professora Márcia e um homem que ele reconheceu como o diretor da escola. Boa noite, Miguel, disse o diretor Carlos. A professora Márcia me contou sua história e eu precisava ver com meus próprios olhos. Ele se sentou na calçada ao lado de Miguel e observou os cadernos organizados, a dedicação do menino, a seriedade com que tratava seus estudos. Após alguns minutos em silêncio, o diretor disse: Miguel, você é o aluno mais dedicado que já conheci em 30 anos de educação, e eu tenho uma proposta para fazer a você e sua mãe. Aquelas palavras marcariam o início de uma nova fase na vida de Miguel. A proposta do diretor Carlos era revolucionária. A escola havia decidido criar um projeto especial, Luz do Saber. Eles instalariam uma pequena biblioteca comunitária exatamente no local onde Miguel estudava, com mesas, cadeiras e, o mais importante, energia elétrica vinda diretamente da escola. Não seria apenas para Miguel, mas para todas as crianças da comunidade que enfrentavam as mesmas dificuldades. Queremos que sua história inspire outras crianças, disse o diretor. E queremos que você seja nosso primeiro monitor voluntário. Miguel mal podia acreditar. O local onde ele havia passado noites solitárias se transformaria em um espaço de aprendizado para toda a comunidade. 3 anos se passaram. Miguel, agora com 11 anos, havia se tornado o melhor aluno de sua série. A pequena biblioteca sob o poste, que ganhou o nome oficial de Biblioteca Miguel Santos, atendia mais de 50 crianças todas as noites. Miguel havia se tornado um líder natural, ajudando crianças menores com suas lições e inspirando outras com sua história. Sua mãe, Dona Rosa, finalmente conseguiu um emprego melhor através de indicação de um dos pais das crianças que Miguel ajudava. Eles se mudaram para uma casa pequena, mas com eletricidade e água encanada. Mesmo assim, Miguel continuava frequentando sua biblioteca debaixo do poste, agora como voluntário. Hoje, Miguel tem 25 anos e é formado em engenharia pela Universidade de São Paulo. A mesma USP que ele via apenas nos sonhos quando era criança. Ele trabalha em uma grande empresa, mas nunca esqueceu suas origens. Todas as sextas-feiras, ele volta à comunidade onde cresceu para dar aulas voluntárias na biblioteca, que leva seu nome. Mais de 200 crianças já passaram por ali, e muitas conseguiram bolsas de estudo em universidades renomadas. A história de Miguel prova que não importa onde você começa. O que importa é a força dos seus sonhos e sua determinação para realizá-los. Se este menino conseguiu transformar a luz de um simples poste na luz da esperança, você também pode transformar suas dificuldades em degraus para o sucesso. Nunca desista dos seus sonhos, porque eles são a única coisa que ninguém pode tirar de você. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Porque histórias como a de Miguel merecem ser contadas, lembradas e, principalmente, vividas por cada um de nós. Até a próxima!